E aí galera, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Vamos entrando! Hoje nós vamos bater um papo com o Rodrigo Mesadri. Oi Sara, oi Sandra, Ana Filipa, Heloísa, Silmara. Sejam bem-vindos. Boa noite. Olá Carlos. Nosso convidado já está na área. Já convidei ele aqui. Oi André, oi Amanda, Aline. Fala Rodrigo, tô vendo sua casa, agora tô vendo você. Opa! E aí, Rodrigo? Tudo jóia aí? Tudo jóia, cara? Como é que você tá? Bem, graças a Deus, cara. Bem feliz, bem empolgado de estar conversando com você hoje aqui. Ah, que legal, cara. Obrigado Bem por ter legal. aceitado o convite inicialmente. É um prazer estar conversando com você. Eu que agradeço. Mandei o livro para você para receber um feedback, receber um convite maravilhoso desse aí, de estar conversando com um cara que me ajuda a ter Ah, que muito legal. conhecimento. Né? Tá, Fico tá me feliz. ouvindo tranquilo? Tá tudo certinho? Tô te ouvindo bem, te vendo bem, tá ótimo. Vamos bater um papo então. Vamos começar você se Vamos sim. apresentando, né? Fala um pouquinho de você. Quem é o Rodrigo Mesadri? Cientista social, bombeiro e gastrônomo. Antes de tudo, né, filho de Deus, esposo da Juliana, minha esposa maravilhosa, que eu amo tanto, e o pai da Ana, que foi quem deu aquele estalo na minha vida que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Eu tenho 45 anos, né, eu sou formado em Ciências Sociais, tenho pós em Docência Superior e tenho um curso que foi feito na época ali de 2005, 2004, 2005, junto do MEPS, que é o Movimento Educacional Promocional aqui do Espírito Santo, que é uma fundação sem fins lucrativos, que montou, o MEPS ele tem várias escolas famílias agrícolas, ou seja, ele tem trabalho formado para a agricultura. E como a região aqui é uma região de muito turismo, surgiu a ideia de criar uma escola família para o turismo. E nisso a gente fez um processo seletivo de várias pessoas da área da educação. E o MEPS junto com... Eu até anotei aqui, cara, porque o nome é bem complicado, né? Do Instituto Italiano que eu te falei, que é o Instituto di Servizi Professionali di Albergheria e Stato per della Ristorazione, ou seja, é um instituto na Itália que trabalha com as crianças como se fosse o segundo grau deles, e junto desse processo, ele já profissionaliza essas crianças, né, dentro de o serviço de turismo, tanto para hotelaria, quanto para barman, quanto de gastronomia. E vieram 3 professores na época desse curso para fazer a nossa formação, para serviço de hotelaria e recepção, para serviço de cozinha e gastronomia e para o serviço de barman. Então eu tive uma formação nessas 3 áreas, né? E fui um dos professores fundadores da F-Tour, que era a escola de turismo da região aqui. Fiquei nessa escola durante um tempo. E aí depois fui para o... Tu entraste mais como, nessa área da escola, mais como cientista social mesmo. Isso, né? Como professor, era necessário o requisito de ter um curso de licenciatura e ser professor. Entendi. E em cima desse curso a gente recebeu uma formação, né, dentro da pedagogia que a instituição trabalhava e junto a esses profissionais com um foco na cozinha, na hotelaria e no bar, né, que seria o trabalho de barman, de drinks, recepção, para preparar então, para ser o professor e preparar então as pessoas da região para trabalharem e melhorar ainda mais o trabalho. Fomentar o turismo, né? Ter profissionais qualificados em cima disso. Né? Legal. Aí trabalhei nessa área como professor, já era professor antes. E aí, meu irmão, como que eu entrei no bombeiro, né? Pois é. Aí, assim, meu irmão, eu já... Não, sou bombeiro militar.
Tá. Qual é a diferença do né? bombeiro militar para bombeiro civil? Curiosidade minha. O bombeiro militar, o bombeiro civil, ele tem uma formação, mas ele é civil. Vamos botar assim, é aquele camarada que trabalha no shopping, entende? Henrique, tá me Ah, tá. ouvindo? Entendi. Tô te escutando. Oi. Deu uma travada, mas tô te escutando agora. É o camarada que trabalha no shopping, na empresa. Eu sou bombeiro militar, ou seja, eu sou equiparado, eu sou um militar, né? E equiparado, por exemplo, a polícia militar e tal. E é a gente que trabalha nas ocorrências de vulto, né? Sai no caminhão, no resgate, para atender a população. Hoje mesmo, eu não costumo postar muito, mas hoje mesmo, até para chamar a atenção para a nossa live, eu te marquei um e depois eu mostrei um history, né, de uma ocorrência que eu fui hoje, que foi uma manifestação, estava tendo numa região aqui da cidade de Guarapari, que é onde eu trabalho, e aí a gente vai lá junto com a polícia, aí existe toda aquela negociação e depois a gente vai e apaga o incêndio que estava tendo, e aí, graças a Deus, já são 16 anos nessa área. Hoje eu sou segundo sargento do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Estado do Espírito Santo. Desde que minha filha nasceu, eu saí da área das ocorrências, ainda trabalho, né, em alguns plantões esporádicos, mas eu trabalho na área de liberação de eventos, de prédio, fiscalização de prédios, Então, né? trabalho menos arriscado. Não chega a ser assim, não. Não, porque eu tenho que subir no alto de prédio de 15, 20 andares, sem segurança nenhuma e tal, e continuo trabalhando no plantão, né, na parte operacional. Pelo menos 3 vezes no mês eu tiro ali o serviço operacional junto com o pessoal. Então, só que esse é um trabalho que ele é mais técnico e mais voltado para a prevenção e para a segurança do próprio bombeiro, que é para ter certeza que o sistema de segurança dos prédios está funcionando em caso de incêndio. E aí vai. E aí eu fiz essa opção quando minha filha nasceu para estar mais... Minha esposa é enfermeira, ela trabalha à noite, né? E eu fiz essa opção para minha esposa não ter que sair do trabalho dela e para estar mais presente dentro de casa, junto da minha filha, que assim, é a paixão da minha vida. Entendi. Então, assim, Deixa eu te é fazer, uma área que eu gosto deixa eu te muito. fazer perguntas. Qual foi o atendimento mais perigoso que você já fez nos 16 anos de bombeiro? Foi um incêndio a primeira coisa, foi uma das primeiras, e é interessante, foi um dos mais perigosos e foi uma das primeiras vezes que Deus se manifestou para mim. E aí eu vou contar para vocês uma coisa interessante. Era um incêndio numa loja de pneus, né? O incêndio era no terceiro andar. Ele pega fogo mesmo, né? E para ajudar, ela era do lado de uma madeireira. Oh, maravilha! E eu não estava no caminhão, eu estava no resgate, né? Que é a ambulância. Só que como o incêndio era de grande vulto, eu virei para o meu chefe, vamos lá, vamos ajudar e tal. Fomos para lá. Aí a gente tinha que subir no terceiro andar para cortar o telhado, né? Para eliminar a fumaça, para poder retirar a fumaça. Tinha mais ou menos uns 3.000 pneus pegando fogo ali no terceiro andar. E o telhado de zinco. Aí, né, nessa época, eu falei, não, pode deixar que eu vou. Eu não tinha filho, né? Não era casado ainda. E aí os dois que estavam comigo, os dois tinham filho pequeno. Eu falei, não, deixa que eu vou. Na época eu ainda falei assim, deixa que eu vou, que eu não tenho pinto para dar água. Então, aí eu subi com o moto-esmeril para poder cortar o telhado. E nessa hora eu ouvi uma voz falando assim comigo, vai para o lado. Eu olhei para um lado, para o outro, pô, não tem ninguém aqui em cima, mas eu ouvi uma voz. E nisso, eu andei mais ou menos um metro para o lado e comecei a cortar a ventilação para retirar a fumaça para a gente entrar para combater os pneus. E o telhado desabou. Cacete! E eu caí no meio dos pneus. Caramba! E onde eu caí era o caminho que o pessoal utilizava para... Como que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Para poder levar os pneus, para poder transitar dentro do estoque. Entendi. Aonde eu estava, 1 metro para o lado, era uma pilha de pneus incandescentes. Se eu tivesse caído ali, eu teria morrido. Eu tinha morrido.
Então, assim, foi uma das primeiras vezes que aconteceu de Deus falar no meu ouvido. Sai daí, menino. Essa intuição aí foi Deus, com certeza. Com certeza. E, e o interessante foi a forma como eu virei bombeiro. Ah, Eu já estava na escola de turismo, já trabalhando, e meu irmão me chamou para fazer a prova do bombeiro para ajudar ele a estudar. Porque eu, além de ser formado, eu era professor de geografia e história. Ele queria que eu desse, que eu ajudasse ele. Eu falei, ok, vamos lá. Na época, ele conseguiu isenção na prova e ele virou para mim: irmão, você não precisa fazer a prova comigo, porque você vai ter que pagar a prova. Aí eu falei para ele assim: eu vou fazer a prova porque eu te prometi. aí No passou. frigir dos ovos, eu passei e ele não. Outra pergunta. Qual foi o caso Ah, mais estranho que você já pegou? A ocorrência mais estranha? rapaz. Assim, eu acho assim, estranha em si, não marca muito. Hum, Mas tem uma que me marcou, assim, de tristeza, né? Foi num carnaval, não lembro o ano, e um acidente automobilístico, né? E era uma Fiorino e um Honda Civic cortou a Fiorino no meio. nossa. Bateu na lateral e cortou ela no meio. E dentro da Fiorino, até dói o coração assim. Você lembra dessa. Você vai endurecendo com o passar do tempo, mas quando você lembra, ainda mais depois que tem filho, né? Aham. E dentro da Fiorino tinham 4 pessoas, né? Eles estavam vindo de um show de forró, alguma coisa assim. E eles faziam um show, alguma coisa assim. E tinha uma menina assim de uns 17 anos, grávida de 7 meses, que morreu na hora. E ela estava assim, de shortinho e blusinha, e dava para ver a barriga. E a gente não conseguia fazer nada, e a gente viu o neném agonizando dentro da mãe. Nossa. Até o momento em que, assim, foi uma das coisas assim, muito tristes que marcou. Porque enquanto você está lidando, você vai se acostumando, você vai endurecendo mesmo. Aham. E e tem duas coisas que mexem muito com a gente. Isso é, a gente acostuma a trabalhar com a morte, infelizmente. Eu já recolhi corpos de atropelamento que foram uma pessoa de 70 quilos, foram 3 pás de carne. Nossa. Então é uma coisa que mas você acostuma. Agora, quando mexe com criança e com mulher grávida, não tem como acostumar. Eu tenho colegas de trabalho que tiveram que sair da parte operacional por ocorrências que pegaram, Você fica traumatizado né? mesmo, né? Colega que pegou o irmão em acidente, Nossa senhora. É. sabia. Colega que entrou em choque porque a criança que ele pegou e morreu nos braços dele era muito parecida com a filha. Aham. É, o cara Então, assim, tá muito bem psicologicamente, né, Rodrigo? cara, é uma das profissões que mais tem índice de suicídio. Ah, cara. Eu não sabia. Infelizmente, infelizmente, porque é exatamente isso. Existem traumas que você vai acumulando Uhum. com o passar dos anos e você acha, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, e muitas vezes você não está. É verdade. Então, uma das coisas que ajuda muito é a presença de Deus na vida das pessoas. Sim. Uma família de base, uma esposa, né? Uma família forte, que tem a Sim. base forte. Isso facilita muito. Um propósito. Sim. E qual foi a ocorrência? Eram essas três perguntas que eu queria fazer sobre a ocorrência. Qual foi a, Aham. Rodrigo, que, assim, o caso onde você foi chamado, que foi tipo assim, cara, por que tu chamou os bombeiros? Tem muitas, meu amigo, tem muitas. Ah, porque assim, quando a gente vê esse filme de bombeiro, a gente vê que bombeiro é pau pra toda obra, né? Cara, eu já fui chamado para tirar uma casa de marimbondo, com 5 homens dentro de casa. E os homens tudo morrendo de medo dos marimbondos.
Eu falei, cara, pera aí, é sério isso mesmo? Tipo, como assim? Uma casa de marimbondo pequenininha, tinha 5 marimbondos na casa. Mas faz parte. A gente tem que atender a população. Ação, faz Já fui parte. pegar gato em árvore, Tirar já fui gato, buscar, já fui, tirar gato em já árvore, fui tirar gato, né? já fui chamado para tirar papagaio de árvore. O que que aconteceu? O papagaio voou, pô. Esse é complicado. Não, mas assim, cara, é muito bom. Assim, se você perguntar para qualquer bombeiro militar, até para o policial também, a grande maioria, mas para qualquer bombeiro militar, ele vai falar que ama o que faz, porque você tirar a pessoa, igual eu já tirei do cara assim, bombeiro, me tira daqui, por favor. Assim, um acidente de caminhão, o caminhão capotou e caiu num brejo. Uhum. E o cara ficou preso no, com um volante. E o brejo estava afundando, a água subindo e eu entrei dentro do caminhão, assim, os amigos, os companheiros, tudo trabalhando. O cara segurou no meu braço, bombeiro, me tira daqui, pelo amor de Deus. Eu falei, eu não saio daqui enquanto eu não te tirar. E estourar a caixa de óleo do motor e caiu óleo quente em cima da gente e a gente continuar ali trabalhando e conseguir cortar o volante, tirar a pessoa viva ali, sabe? Gratificante, né, cara? Muito gratificante, é muito gostoso, né? Enxergo assim que existem certas profissões que poderiam ser mais valorizadas financeiramente, Sem dúvida. mas Deus sabe da nossa vida, então, graças a Deus, estamos aqui na briga. Não sou apenas bombeiro, eu presto serviço para 2 empresas de treinamento, Uhum. estou me aventurando agora com e-book, que a gente vai falar, Sim, sim, sim. né? Falando em Então, e-book, assim, me conta aí um pouquinho dessa história da tua filha ter te dado o clique aí da perda de peso. Conta aí pra gente. então, cara, assim, além ela está chegando aqui agora. Ela foi no jiu-jitsu, né? A mãe levou no jiu-jitsu agora. Além de tudo isso, Além de. faixa preta de jiu-jitsu, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, sou ex-professor de capoeira, porque não treino mais. Então, sou quase um ex-surfista, porque eu tô com a lesão no joelho aí, mas eu vi que você tá surfando, é muito bom. Vem cá, princesa. Pro Henrique te conhecer, essa é Ô, minha filha, Ana. a Ana, a responsável por tudo. E chega aqui, esposa. Vem aqui. E essa aqui é a minha esposa maravilhosa. Essa aqui é a minha esposa, Juliana, que Ana, me deu todo apoio quando eu precisava. que show. Agora deixa o papai continuar aqui. Então, eu treinava muito. Eu treinava jiu-jitsu 3 vezes por semana no mínimo e musculação pelo menos 4 vezes na semana. Uma vida ativa, certo? Treino pesado, tal, mas eu não conseguia emagrecer de jeito nenhum. Eu parecia uma pera humana. 96 quilos, mais de 100 centímetros de cintura. Nossa. E quando você fala que você parecia uma pera, porque você concentra muita gordura no quadril? Isso, no abdômen. Então eu fazia realmente, Ah, tá. né? E o percentual de gordura alto, mesmo treinando jiu-jitsu, né? Mesmo fazendo musculação. No bombeiro a gente tem um TAF 2 vezes por ano, tirava 9,5, 10 no TAF, né? Que são 5 provas na época. Correr 3 quilômetros em 12 minutos, fazer 16 barras, 44 flexões de braço, 60 abdominais e tirar 10 e subir 10 metros na corda, só usando os braços. Então eu tinha muita força, conseguia fazer os testes físicos, mas não conseguia emagrecer. Na minha cabeça, se eu fizer ajustar a dieta ou qualquer coisa, eu consigo secar, mas não conseguia, acabava me enganando. Até que um dia, minha filha virou assim e falou, ô pai, por que você não emagrece, não fica forte, pra gente postar uma foto sua no Instagram? Sério? Aí eu, na minha cabeça, eu falei, mas papai já é fortão, filha. Isso foi há quanto tempo, Rodrigo?
Isso eu tinha 42 anos. Há 3 anos. 3 anos atrás. Ela tinha 4 anos de idade quando ela falou isso para mim. Eita, mas ela também botou foi quente, viu? É. Aí eu falei, papai já é fortão, filho. Ela, quem tem barriga é gordo. Ah! Exatamente isso. Aí eu pensei, você tá certa. É isso aí. Você tá certa. Um ódio mortal no coração na hora. Mas eu falei, você tá certa. Eu fico imaginando a tua reação, porque quando criança tem dessas coisas, né? Criança adora botar gente em sinuca de bico, né? Então, às vezes a criança fala determinadas coisas e fica sem palavra do que você vai falar. Eu fiquei imaginando tua reação agora. Não, eu falei, eu vou falar, eu tenho barriga, eu sou gordo. E isso é uma coisa interessante, sabe, Henrique? Porque eu ficava inventando desculpa para dizer que eu não estava acima do peso, que era, é assim mesmo, me ajuda no jiu-jitsu, isso e aquilo outro. Mas é tudo mentira. Eu ia comprar uma prancha nova, eu comprava uma prancha, comprava uma litragem maior para poder. Não, é porque se eu quiser, eu emagreço. Desculpa o termo, mas porra nenhuma. Sim. Entendeu? A gente fica inventando. Fica inventando desculpa para se manter na zona de conforto, né? Exatamente. Né? E aí, cara, ela falou isso, eu falei, vou procurar um nutricionista. Ok, cheguei no nutricionista, vou te passar uma dieta, low carb. Passou a dieta, Olha que legal. você tem que comer. Mas não foi bom, não. Passou a dieta, você não fez cálculo de metabolismo, não fez cálculo de gasto de calorias, só passou a dieta lá, você vai tanto de folha, tanto disso, tanto daquilo, tirou sal praticamente todo, e eu comecei a ter dor de cabeça, fraqueza, cansaço. Eu falei, cara, isso não pode ser. É por isso, cara, que a maioria das pessoas abandona a dieta low carb. Sim. Porque, infelizmente, os nutricionistas, a grande maioria, não sabe nisso e tenta te jogar para o veganismo, que foi o que aconteceu. Coma pouca carne, use proteína de soja, isso, aquilo outro, e aí vai. E a questão do sal é muito interessante. Eu estou até escrevendo um post de amanhã exatamente sobre esse assunto. Porque o que acontece? Na hora que você começa a fazer uma dieta low carb, você baixa a insulina e você começa a eliminar o sal. Tá entendendo? Exatamente. E aí, cara... Pelo menos mantiver o nível de sal na sua dieta, pelo menos manter, você já vai ter dor de cabeça. O ideal é você... Sim. Então, quer dizer, você não fez só isso, você jogou uma dieta de baixo carboidrato e tirou o sal. Meu amigo, imagina a sua dor de cabeça. E fraqueza, sempre devagar, uma lentidão, mal-humorado, e aí vai. E aonde que veio o estalo da situação? Olhando no Instagram, eu vi primeiro, eu tenho que agradecer assim, a 2 pessoas maravilhosas que eu acho que você conhece, até já fez live com ele. Com o Eduardo, do Dieta Cetogênica Fácil. Sim, Eduardo, gente finíssima. Conheci Eduardo quando ele tinha, acho que 20 mil seguidores. Está com 90 e poucos mil. E me deu uma atenção maravilhosa, me mostrou o caminho. E a Fê Anders, do Cetogênica Portugal. 2 pessoas maravilhosas. Junto disso, acompanhando os posts da Andréa Bise sobre água com sal, a Maria Vitória, né, da low carb lá de Belo Horizonte, sal. Aí um dia eu vi a Maria Vitória falando assim, pegando uma colher de sal, vou treinar, gente, em jejum e jogando uma colher de sal na boca. Mostrei para minha esposa, horrorizada. Aí fui buscar exatamente esse conhecimento que você acabou de falar, que o que faz a pressão subir, que o que aumenta isso é a insulina que mantém o corpo segurando o líquido e segurando o sal. Né? E aí as pessoas vêm e falam, nossa, mas você come muito sal e não sei o quê. O sal faz mal. Aí eu só falo assim, tá, se o sal faz mal, o médico manda você cortar o sal. A pressão volta ao normal, se ele é a causa? Não, não volta. Então como pode ser o sal? E aí eu vou bater um ponto que é muito interessante. Aproveitando sobre isso,
que existe uma profissão hoje que atrapalha muito, muito em relação à saúde. E essa profissão se chama médico. Porque ele acha que ele sabe tudo sobre todas as coisas. O médico ele se mete na nutrição, o médico ele se mete na enfermagem, o médico ele se mete na educação física. E as pessoas ouvem. Porque é o doutor. Eu não gosto de generalizar, porque existem médicos e Não, médicos, claro. sem generalização. Mas é uma coisa muito complicada. O desafio, sabe, Rodrigo, é um desafio que vem não só na questão do processo de formação da medicina, do médico, mas tem também uma questão cultural muito forte. Exatamente essa questão cultural. Médico, entendeu? Exatamente essa questão cultural. Por exemplo, né, eu tenho meu pai tem câncer diabético e cardíaco. Né? Então, se faz uma dieta com meu pai à base de carboidratos. E isso eu questiono a vida inteira. Aí meu pai teve um problema agora com a questão de não evacuar durante alguns dias. Uhum. Aí eu falei, vamos fazer uma dieta assim, assim, assado e tal. Minha irmã levou ele no médico, ele voltou. Não tem, ele tem de comer de 3 em 3 horas. Pois é, o que a gente tem, cara, é que muitas questões que a gente tem hoje dentro da saúde são questões que são pouca evidência e muito fatores econômicos preponderando. E aí, Sim. infelizmente, não é na medicina, é na área da saúde de uma maneira geral, entendeu? Você vê o podcast que o Souto liberou hoje, aquele Comida Sem Filtro que ele faz, falando das diretrizes norte-americanas. As diretrizes norte-americanas são um poço de politicagem, cara. Sim. O troço sai de lá e as pessoas são obrigadas a seguir. Entendeu? Pra você ter ideia, em 2015. Entendeu? 2015, a Coca-Cola tentou meter um estudo dizendo que Coca-Cola era saudável. 2015, cara. E assim, sabe, é uma coisa que precisa de uma reformulação geral. A gente estava conversando sobre isso no grupo da Rebelião Saudável do Telegram, lá dos profissionais. Precisa de uma reformulação geral, porque a partir do momento que eu coloco uma cesta básica, como tendo arroz, feijão, macarrão, óleo de soja, né? Quer dizer, eu tenho nada de proteína na cesta básica. Sim, zero. Zero. Mas aí você diz assim, mas tem que ter proteína. Tá, mas não é só eu dizer que tem que ter proteína ou eu colocar proteína, porque senão o preço da cesta básica vai para cá. Eu tenho que mudar o conceito geral. Eu tenho que pensar na economia, eu tenho que pensar na política, eu tenho que pensar em tudo. Então, tudo. O problema é muito sério e envolve... Entendeu? Concordo plenamente com você. O problema envolve política e envolve economia também. Porque ao mesmo tempo que eu tenho eu fomento lá o trigo, a soja e a coisa toda, e esses caras tem desconto lá de vantajoso para poder produzir, eu tenho que fazer a mesma coisa com a carne, para poder tentar baratear o preço da carne, para poder conseguir incluir, para fazer E olha que coisa interessante que você falou. Eu estava pensando esses dias todos, né? Por que a sua live, né? O seu processo chama Rebelião Saudável? Né? Observa, quando a gente fala de política, de tendências e tal, você observa, por exemplo, que essa questão ideológica ela é tão pesada em relação que os caras estão dizendo que uma coisa feita pelo homem impresso gerado por microbactérias e tal, é mais saudável do que a carne que vem do animal. Né? Aí a ideia de veganismo, a ideia de qualquer coisa, e aí a gente observa o seguinte, olha como o alcance, porque é rebelião, porque nós vamos contra o sistema. Sim. Concorda comigo? Sim. Olha que o alcance no Instagram com tipo de informação, com o Felipe, com tanto de gente, é sempre baixo, porque vai contra o que é falado.
Sim. certo? Aí você vê os nutri, entre aspas, né? Você vê a galera famosinha que fala que óleo de soja é bom para a saúde, alavanca. O Alavanca. cara tem milhares, milhares e milhares e milhares de seguidores. Né? Então, é algo que assim como... E a gente começa a observar o seguinte, rebelião. O que dá voz pra gente, cara, são as redes sociais. Isso é fato. As redes sociais, elas tiveram deram uma perspectiva muito interessante para a gente, porque deram voz para muitas pessoas, né? O problema é que, ao mesmo Sim. tempo que elas deram voz para muitas pessoas, elas também deram voz para muitas pessoas idiotas. Porque esse é o problema. Porque deu voz para Isso é um todo mundo. fato. Deu voz para todo Mas mundo. é melhor que se dê voz para todo mundo, até para os idiotas, Sim, do que concordo. você não dar voz para ninguém e só o idiota falar. Concordo. E assim, como eu falei, é uma questão que envolve política, envolve economia, envolve muita coisa, entendeu? A gente não resolve simplesmente atuando numa área. Teve uma vez que eu estava vendo um post de um nutricionista, não lembro nem quem era, que ela estava falando que a gente não podia criticar uma dieta que tinha miojo e Coca-Cola, porque a pessoa que comia miojo e Coca-Cola, ela tinha dinheiro para comprar comida, ela não tinha dinheiro para. Ela simplesmente estava dizendo que a pessoa só comia miojo de Coca-Cola porque era pobre. Né? Não, assim, claramente você via nessa pessoa que ela era uma filhinha rica que não sabia o valor de nada. Porque ela não sabe o valor de um ovo, não sabe o valor dessas Não, coisas. Tá entendendo? Porque não tem a ela menor... mercadinho e compra as coisinhas dela lá. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o problema econômico também precisa ser levado em consideração, né? Sim, A questão é que na cabeça das pessoas elas confundem muitas coisas, né? O meu Instagram é um Instagram sobre nutrição. Vez por outra eu falo um pouquinho de filosofia, alguma coisa do tipo, que é um tema que me interessa, como o meu post de hoje. Mas é um Instagram uhum. de nutrição. Eu vou atuar dentro dos problemas nutricionais. Então, quando eu falo que miojo e Coca-Cola é pior do que o outro, eu estou trabalhando na nutrição. Mas aí eu preciso de um cara que trabalha na economia para dizer como é que a gente pode fazer um ovo mais acessível do que a Coca-Cola e o miojo. Tá Não, é entendendo? extremamente complicado, cara. Eu falo assim, uma das coisas que... O fato de eu ser cientista social ajuda muito, né? Sim. Porque você começa a enxergar essas nuances e esses detalhes, né? Que são extremamente complexos, mas que também tem muito viés ideológico em tudo que é feito, né? Sem dúvida. Por exemplo, há um tempo atrás, na escola da minha filha, um material material didático, isso ano passado, direcionava ao veganismo. A professora dela falou em sala de aula Isso é extremamente comum hoje. que comer vegetais era bom e que carne fazia mal. Aí eu virei para minha filha e falei assim, a sua professora não come carne, filha? Ela, não, pai. O papai e a mamãe comem carne, né? Como é que o papai e a mamãe eram antes de comer muita carne? Papai era gordinho. E como que o papai está hoje? Papai está forte. Sua professora não come carne. Como que ela está hoje? Minha professora é gordinha, papai. Então, assim, é o tipo de coisa que as pessoas... É ideológico. É ideológico e, infelizmente, a gente vai lidar com isso. E é exatamente por isso que eu acho que o nome que vocês arrumaram para o podcast e para a equipe toda, rebelião, é exatamente isso. É você se revoltar contra o sistema. E outra coisa, é ajudar quem quer ser ajudado. Aí, Infelizmente, vai ter gente... desculpa, pode continuar. Pode falar. Não, aí eu queria. Infelizmente, vai. Aí você queria... Não, o que eu tava querendo voltar para o negócio da tua perda de peso. Como foi o processo? Então, aí comecei a fazer a dieta em si. Aham. No primeiro mês, a cetogênica, aí eu já por mim mesmo, eu sou muito autodidata em certas coisas, sabe, o Henrique? Por Certo. exemplo, hoje eu toco violão na igreja, eu aprendi a tocar violão sozinho, Legal. entendeu? Então, Massa. assim, vou fazer, quando eu me interesso por algum assunto,
eu vou estudar esse assunto ao máximo possível, porque eu quero informação, cara, porque conhecimento é liberdade, certo? As pessoas, elas querem que você faça as coisas para ela e que você dê uma fórmula pronta. E isso não é assim que funciona. Eu comecei a estudar, entrei muito em contato com o Eduardo, né, e fui me adaptando. Primeiro mês eu emagreci 8 quilos. Massa, No muito bom. segundo, aí voltei na nutricionista, ela, olha, você emagreceu, só que eu já não estava mais fazendo a dieta dela, eu estava fazendo cetogênica. Eu falei, olha, eu estou fazendo a dieta cetogênica. Mas ela é mais restritiva do que a low carb. Eu falei, não, mas eu me adaptei a ela, eu gostei dela. Né? E porque eu sempre gostei muito de carne. Né? Eu amo torresmo, amo essas coisas assim. E aí, continuei. No segundo mês, eu já emagreci mais 4, foi a época de Natal. Consegui emagrecer. E no terceiro mês, mais 4. Aí foi 18 quilos, aí ficou na faixa de 16 ali. Né? Mantive. E minha esposa, na época, não acreditava que eu tinha emagrecido. Achava que eu estava fazendo alguma outra coisa. Aí eu tive uma lesão, eu treinando jiu-jitsu, eu estirei todos os ligamentos do meu ombro esquerdo e minha esposa me sabotou. Eu estava de férias e minha esposa me sabotou. E nisso, cara, eu estava assim com alguns problemas, meu pai tinha internado e tal, meio que deu aquela... Ganhei, acho que uns 10 quilos de novo. Acabou, aí fui tratando o ombro e tal, voltei a treinar. Pra você ter ideia, eu treinava... No supino eu botava 45 de cada lado. Voltei com 5 de cada lado. Porque o ombro não suportava. Sim. Aí virei para ela e falei, vou fazer a dieta de novo. Ela, isso não funciona, minha esposa. Em um mês eu emagreci 10 quilos. Só porque isso não funciona. Isso foi em outubro. Ela falou, vou fazer essa dieta com você para ver se esse negócio funciona. Ela saiu de 44... treinando musculação comigo. Ela saiu de 40, vestindo a calça 44. Em dezembro eu comprei um short 36 para ela. Massa. Muito bom. Muito bom. E ela assim, ficou mais ainda do que eu. Ela faz cetocarnívora. Ah, legal. Legal. Ela faz cetocarnívora. Se adapta muito bem. Como é que foi a chegada na questão do livro? Para você unir o que você aprendeu lá no Instituto para a questão do livro. A questão do livro, vamos lá. Como eu falei, cara, eu sou assim. Eu, como professor de formação, eu gosto de ajudar as pessoas. Mas eu falei o seguinte, vou fazer um curso de coach. Não quero, tem nutricionista bom para isso. Vou fazer um curso de me meter na medicina? Não, eu acho que, como eu falei anterior, cada um tem que estar dentro do seu quadrado. Certo? E aí veio a questão. Aqui em casa, até por gostar mais, quem faz toda a refeição aqui de casa sou eu. Eu que cozinho, eu que faço as coisas tudo. Minha esposa cozinha legal também. Mas como eu tenho a formação e gosto de fazer, eu gosto de cozinhar muito rápido, né? Então, assim, meio que fica assim, eu faço o almoço, janta, e eu já preparo marmita e já faço as coisas tudo para a gente passar durante a semana. E dentro dessas receitas que eu ia fazendo, aquelas que vieram mais na minha cabeça, aquelas que eu usei mais durante o meu processo de emagrecimento, eu fui meio que separando elas. Elas eram os meus coringas. Entendi. Né? E aí, um belo dia, um colega meu no churrasco aqui em casa, ele falou, cara, porque eu tenho, até no e-book, aquele creme de abacate. Meu colega falou, cara, você tem que fazer isso para vender. E aí eu faço churrasco em casa, e a galera vem, e eu faço um prato diferente, faz isso e aquele, cara, você cozinha. E eu falei, cara, não vou vender o produto. Vou fazer o e-book, porque eu tenho a minha formação na parte de gastronomia, ninguém vai poder me encher o saco por isso. Né? Então, cada um no seu quadrado. Legal. E aí eu fui, e também, junto do e-book, meu pai estava internado na época. E eu já tinha passado uns dias, eu estava... Tem até uns reels e alguns... Um vídeo sobre isso.
eu estava indignado e esses dias foi pontuação sua e algumas postagens suas, alimentação de hospital. A alimentação de hospital E é foda. aquilo, cara, eu tava aborrecido. Eu chamei o nutricionista, conversei com ele, a alimentação do meu pai mudou, porque eu pontuei, pô, vocês não estão batendo meta de proteína para ele, vocês não estão fazendo isso, nem isso. Aí o cara, o rapaz em questão, você é nutricionista? Eu falei, não. Mas eu me interesso muito sobre o assunto e eu tenho pessoas que me orientam, nutricionistas, isso aqui não está legal. A alimentação do meu pai mudou. E nesse eu passei 3 dias direto com ele, eu virei para minha esposa, eu já estava começando a anotar as receitas e tal. E nesse final de semana com meu pai lá, eu sentei e fui escrevendo as receitas, escrevi todas as receitas e depois fui formatando o livro. Falei, vou fazer um e-book. Né? A minha ideia é fazer uma série de 5 e-books, tudo com receitas, de 10 em 10, e mais para frente montar um curso, alguma coisa assim, de videoaulas em cima dessas receitas e de novas receitas. Legal, porque aí está dentro. Tô olhando pro teu e-book aqui e esse creme de abacate é interessante, viu? Porque quando você falou, parece doce, né? Não, ele é salgado. É salgado, é interessante. Interessante. Ele é um ótimo acompanhamento. Muito interessante. Até porque, se você observar, ele leva azeite também. Então você tem, né, gorduras muito boas num lugar só. Sim, sim. A receita de maionese também, ó, muito boa. É. Muito boa. Aí eu foquei nessas receitas, que são receitas fáceis de fazer, né? Porque eu sou muito prático nas coisas que eu faço. E receitas saborosas e sem muito... como que eu vou falar? Vou dar um exemplo, né? Minha filha, esse final de semana, falou que queria comer lasanha. Eu falei, vou fazer uma lasanha para você. Aí eu tinha que impressionar minha filha. Eu não sabia que minha esposa não tinha comido lasanha que eu fiz. Aí eu fui fazer uma lasanha. Eu demorei 4 horas para fazer uma lasanha. É muito tempo, né? Tá? 4 horas. Eu demorei 2 horas e meia só fazendo o molho à bolonhesa. Então, mas por quê? Tem que encorpar sabor, tem toda... E a única coisa... Não fez nada, vou logo avisando. Oi? Não me convidou, não fez nada. E é onde que está a situação. E a única coisa que tinha fora, realmente fora, a dieta cetogênica, era o macarrão. Porque todos os molhos que eu fiz foram nessa base. E eu botei menos macarrão, e existe todo um detalhe. Né? Foi uma receita que eu adaptei, mas que eu aprendi com o professor Battistini, que foi meu professor de cozinha. Você pode incluir essa receita num livro cetogênico, trocando o macarrão de macarrão tradicional. Por abobrinha. Abobrinha, por berinjela, por Berinjela, palmito, é muito bom. né? Sim. Por E conjac, fica sensacional. né? São todas opções. Fica maravilhoso. Porque o Mas, segredo por exemplo, do macarrão, o segredo da lasanha é o molho, que é o que você se especializou, né? não só isso. Na realidade, assim, quando eu falo que cozinhar, saber cozinhar é muito importante, é porque é conhecimento. E conhecimento te dá liberdade. Né? Então, às vezes, eu vou na casa de alguns colegas meus, eles falam, Rodrigo, faz uma carne ali pra gente. Aí eu falo, beleza, o que você tem de tempero? Eu tenho sal, eu tenho alho, e ali na horta tem coentro. Eu falei, beleza, vou fazer a carne. Tem manteiga ou tem banha? Tem manteiga. Na manteiga, pega a carne. Né? No caso de carne vermelha, eu gosto só de dar uma salteada aí a fogo alto, bem alto. Frango, eu já gosto de fazer ele no fogo baixo. Tem as nuances de cada carne. Mas coloco a manteiga, o sal, aí bota um pouquinho de alho, aí o camarada, pô, você vai botar coentro na carne? Porque normalmente coentro está associado a peixe. Falei, vou. Aí o cara come, caraca, isso é bom demais, isso é maravilhoso. Porque as pessoas
Você tem que ter, com o passar do tempo, cozinhando, você vai aprendendo a medir os temperos de um jeito que ele não se sobressaia ao sabor do alimento que você quer que ele se sobressaia. Então, eu estou fazendo carne, a carne não pode ter gosto de coentro, ela tem que ter uma nuance de coentro, Certíssimo. né? Eu gosto muito de usar, por exemplo, café para temperar minhas coisas. Carne, frango. Aí a pessoa, mas você bota. É café sem açúcar, tá, gente? Que fique claro. Boa. Boa, cara. Então, assim, a ideia do livro em si foi exatamente isso. Prestar um serviço para as pessoas de forma objetiva. O que está aqui você vai conseguir. Sem fórmula milagrosa, sabe, Henrique? Eu fico muito triste quando eu vejo que ainda hoje as pessoas caem nos contos maravilhosos. Olha, essa fórmula aqui, você vai ficar milionário. E o cara cai. Olha, com essa fórmula aqui, com esse chá aqui, você vai emagrecer 20 quilos. E, gente, a vida é dura e a vida é difícil. Você tem que ralar para ter suas coisas. Nada vai ser de forma maravilhosa. Tem que ter esforço, tem que ter trabalho, tem que ter disciplina. Até para cozinhar, até para você emagrecer, para você... um exemplo, para você ser pai tem que ter muito esforço e disciplina. Porque senão quem vai criar o seu filho é o celular e a televisão. Exatamente. Para você ser feliz no seu casamento, você tem que ter esforço e disciplina, você tem que se dedicar ao seu casamento. Senão, em um ano, você vai estar morando com um estranho dentro de sua casa. Então, as pessoas acham que é maravilhoso, que a vida é fácil, e não é, sabe? Mas quando você entende, quando você muda a sua cabeça, e você coloca na cabeça, eu consigo. E aí é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é o seguinte, como eu sou católico e cristão, Deus me fez a imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança de um ser perfeito. Você acha que eu não conseguiria fazer qualquer coisa? Então, eu não consigo emagrecer, eu não consigo resistir ao doce. Você consegue. Basta você acreditar em você. Você ter esse mindset que é diferente. Sim. E isso é importante, sabe? E outra coisa que eu não tenho paciência. O porquê do livro e não vou fazer mentoria. Eu posso até fazer uma mentoria na área de cozinha. Eu acho que pode até ser legal. Mas esses dias uma pessoa foi lá no meu story, uma não, né? Algumas. Ei, você me ajuda? Eu preciso de ajuda. Eu falei, que ajuda você quer? Eu preciso de ajuda para emagrecer. Eu falei, eu te dou uma mentoria de 3 meses para te ajudar, para te ensinar a fazer cetogênica. Qual o valor? De graça, não te cobro nada. Aí uma pessoa, não, mas eu não vou fazer agora não, que meu aniversário está chegando, eu vou fazer depois. Aí o cavalo da oportunidade passa na sua frente e você não monta nele e depois reclama da vida. É isso aí. Entende? Então, assim, eu não tenho paciência. Teve uma outra que, faz a mentoria, eu dou, sem problema. Você vai me cobrar? Não, não cobro, até porque eu não sou nutricionista, eu posso te ajudar, posso te dar conselhos. E aí, conseguiu fazer? Não. Por que não? Porque eu estava na rua, não tive tempo, hoje eu acordei tarde, eu falei, tá bom, cara, aqui, segue sua vida, que você não quer mentoria, você não quer mudar. Você quer alguém que passe a mão na sua cabeça e fala assim, você está tentando. Não, você não está tentando, não. Entendeu? E eu não tenho paciência para esse tipo de coisa. E outra coisa, né? Graça é cruel, né? Não. Pois é. Eu estou desperdiçando o meu tempo. Sim, Tem muito camarada que fala assim, tem muito cara que está cagando, me paga R$700 por 3 meses, e aí uma vez por semana a gente faz 40 minutos de vídeo chamada e não sei o quê. Não, você está indo bem, você vai conseguir. Tá nada, cara, só está embolsando seu dinheiro e pronto. Não tá interessado no que, entendeu? Tem muito disso também, cara. Sabe? E assim... Oi, pode falar. É que vem esse nome cetogênico 027.
É porque aqui eu sou do Espírito Santo e o código do DDD é 027. Ah, tava Falei, querendo, seu projeto tava, é 027. fiquei curioso, porque quando eu vi o 0,27, eu imaginei que você tinha perdido 27 quilos, né? Não, não, é porque do código do celular, da Legal, região, que é o 027. Aí eu legal. falei, 027 é uma coisa assim, bateu na cabeça e pronto, né? E como eu gosto muito de luta, MMA, tinha uma equipe em São Paulo que era 011 MMA, que é o código de área de lá também. Falei, eu Pô, vou botar Cetogênica 027. Coisa boa a gente copia também. tá A ideia é certo, boa, a gente copia. tá certo, muito bom. Cara, eu vou ser respeitoso. A gente já tá indo para 1 hora de live, o papo tá muito legal. Mas você sabe que eu sou nerd assumido, né? E como todo nerd, eu adoro ler. Parte da minha Uhum. biblioteca tá aqui, ó. É coisa como diabo. E eu queria que você desse. Assim, eu sempre pergunto no final das minhas lives, eu sempre peço uma sugestão de livro, né? Não precisa necessariamente ser livro da área. Às vezes as pessoas falam de romance, falam de outras coisas, livros que marcaram, né? Então eu queria que você desse uma dica de livro aí, deixar sua mensagem para o pessoal e falasse Vou dar sim. tudo, antes de tudo, por favor, fala como é que vai ser a venda do teu e-book, como é que vai ser o processo. Então, o meu e-book é, é, eu não consegui botar ele numa loja. Então eu vou vender pelo direct, pelo WhatsApp, via Pix ou PicPay, tá? Mas, aqui como a gente está na live aqui, e tem 46 pessoas agora, essas 47 pessoas que estão na live, pode me chamar no direct, que eu vou dar de presente para as pessoas. Para essas 43 que estão aí agora, eu vou dar o e-book de presente. Show. Tá? Me chama no direct, eu vou pegar o e-mail e vou mandar os e-books. Mas tem uma condição, uma só. Quando fizer a receita, tem que me marcar. Pronto, perfeito, perfeito. E tem Tá? que E marcar aí, para comer. e aí eu também vou fazer o seguinte. O pessoal vai lá, eu vou fazer a R$ 15 o e-book. Legal. Depois, para quando eu tiver paga, entra no meu direct, eu vou botar certinho um post ali fixado no meu Instagram. Vou fazer tudo via direct, é uma coisa mais tranquila. E aí via WhatsApp, e aí vai, Tá certo. né? Show de bola. E eu vou te dar 3 sugestões de livro. Massa. Manda. A Arte da Guerra, Sun Tzu. Show de bola. Não sei se você leu. Já tive a oportunidade de ler, sim. Eu li ele 7 vezes. Porra! E cada vez que eu lia, Já e é cada vez que eu lia, eu aprendi uma coisa nova, muito bom. tá? O segundo livro, que é maravilhoso, é um livro bem antigo, tá? Mas assim, eu dava gargalhadas. Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Esse eu nunca Já tive a ouviu oportunidade. falar? Já vi na livraria, mas nunca tive a oportunidade de ler. É um livro pequenininho. Ele explica a diferença de homem e mulher através da evolução e dos aspectos biológicos, né? Por que a mulher se comporta de um jeito, o homem se comporta de outro? Assim, é extremamente engraçado e ajuda no relacionamento, porque você entende que somos seres diferentes. Somos da mesma espécie, mas temos nuances diferentes, né? Nenhum é melhor do que o outro, um complementa o outro. Muito bom. Por exemplo, por que o homem fala menos do que a mulher? No livro ele fala lá, o homem fala em média 5.000 palavras, a mulher fala 25.000 por dia. Por que isso? Porque o homem tinha que caçar. E durante a caçada, você não pode conversar, você não pode fazer barulho. Então, às vezes a mulher não entende por que a gente fica quieto, vendo futebol, ou jogando videogame, ou vendo luta, sem falar nada um. E às vezes só de você deve ter algum amigo assim, que você olha para ele, você já entende o que ele falou para você, só de olhar, sem falar nada. Aham. Isso é uma coisa de homem, cara. Por quê? Porque era uma coisa que você desenvolveu com o passar do tempo, né, durante as caçadas. E a mulher não, ela tinha mais o convívio, né, da filhotada lá.
e das outras. Então tinha o processo de conversar. E, pô, dar atenção para criança é complicado, porque criança fala para caramba, bicho. Né? Verdade, E verdade. assim, são situações diferentes. Né? Então, é um livro maravilhoso que, assim, você morre de rir, cara. E no final de tudo, qual é o grande erro nosso nos relacionamentos? A gente, homem, espera que a mulher pense como um homem. E a mulher espera que o homem pense como mulher. E não é assim. Você tem que entender o outro e simplesmente, pô, não é assim, não somos iguais. Nós somos complementos. Né? Até no casamento, você precisa da diferença para uma criação de um filho mais equilibrada. Porque a mulher, o amor que a mulher tem pelo filho, o homem nunca vai chegar perto. Sabe? Você vai amar, mas nunca vai ser igual a mulher. Por isso que o homem, às vezes, consegue ser mais duro com o filho do que a mulher. Sim. É esse equilíbrio. E, às vezes, a mulher vem e acalenta o coração do homem para ele ter mais amor pelo filho. Então, o casamento melhora muito em relação a isso. Esse livro é maravilhoso. Show demais. Tá? Porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Fazem amor. Então, Arte da Guerra, porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. E, cara, qualquer livro do Olavo de Carvalho, do Olavo de Carvalho, mas eu gosto muito o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Bom, muito bom, muito bom. Tá? São dicas muito boas. Cara, foi um prazer muito grande conversar contigo. Você é um cara, gente boa demais. A gente só tinha conversado, Obrigado. né? Não tinha Não, conversado. por mim, ó, Porra, foi muito bom conversar com você. Eu espero que você tenha sucesso na venda do seu e-book e nos outros e-books, né? Porque você já tem aí pelo menos mais 4 para lançar. mais 4. Estamos trabalhando. O próximo vai ser só com receitas. Vai ser a maior parte da receita focado no frango. Massa. Excelente. É bom que você pode dividir, né? Frango, carne, porco, e tal. Isso aí. Muito bom. Cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Manda um beijo para Juliana, um beijo para Ana e um abração para você, cara. Foi bom demais. Obrigado, meu irmão. Agradeço a todo mundo aí e só peço que Deus abençoe todos vocês, tá? E não esqueçam aí, como frase final, tá? O conhecimento é liberdade. Ele te liberta de tudo. Então estejam sempre com a cabeça aberta para novos conhecimentos, né? E assim, busquem ajudar quem realmente quer ajuda. Assim, eu mesmo vou fazer logo que eu entrei na cetogênica, eu fiquei meio, isso está errado, isso está errado. A gente fica chato em certos momentos. Sim, sim. A gente passa por uma né? E aí você tem que enxergar que nem todo mundo quer e nem todo mundo está pronto para enxergar as coisas. Né? Talvez lá na frente a pessoa ela enxerga, ela vai te pedir ajuda e tô aqui, né? Mas a gente também tem que respeitar o tempo das pessoas. Exatamente. A Nesse decisão ponto. e o livre-arbítrio é delas, né? A gente tem que respeitar. Maravilhoso. O livre-arbítrio é uma das melhores coisas, né? Então, assim, a liberdade, gente. Liberdade é maravilhoso, o conhecimento ele ajuda na liberdade. E a gente vê que a gente aí, eu me considero dessa rebelião saudável também. Com certeza, você faz parte. E você vê que a gente é limitado pelo sistema. Então a gente tem que enxergar as nuances, a política, as questões todas que estão envolvendo. Não cair, né, pessoal, no conto do vem tudo fácil. Vamos lá, sua vida no estalo. A vida é difícil. A gente tem que ralar para conseguir as coisas. Mas se trabalhar, Deus fala, né? Você vai viver do seu trabalho. É só você trabalhar. Quer ganhar mais? Trabalha mais. E uma hora as coisas vão dar certo. E insistir. Aí eu vou dar só para o último ponto. Semana passada, minha filha estava treinando jiu-jitsu. Ela estava treinando com um menino e ela estava tentando abrir a guarda dele. Então ela fazia força no joelho dele para abrir a guarda. Quando ela estava quase abrindo a guarda, ela desistia. Aí eu fui, ajoelhei do lado do tatame e falei, não desiste, continua fazendo força. Continua, insiste. Depois que ela trabalhou, essa questão da insistência,
ela abriu a guarda do menino todas as vezes. Tá? Eu vou responder um comentário aqui, o Henrique, que é assim, tem gente que trabalha muito e ganha pouco, isso é relativo. Talvez você esteja gastando a sua energia numa coisa que não vale a pena. E o que enriquece é o trabalho depois do trabalho. Não é que trabalha muito, trabalha mais. Se esforce mais. Uma hora vem. É isso tá? aí. E te Não prepara tem jeito. para responder os directs que a galera já tá pedindo o e-book aí, hein? Tamo junto. Pra galera, para todos aí que estavam na live, né? Pode entrar lá que eu vou dar de presente. É realmente um presente de coração. E eu espero que Deus abençoe para mudar a vida de muita gente aí. Show de bola, cara. Muito obrigado pela participação. Um forte abraço, hein? Eu que agradeço, meu irmão. Fica com Deus. Precisando é só chamar. Valeu. Tchau, gente. Deus abençoe.